Bom dia, boa noite, Shavuot, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach, Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é: a esperança tem data? Uma boa pergunta, a gente quer saber. Não só a esperança, mas com certeza tem data, não só data, como lugar. Qual a ideia de algo ter data e ter lugar? É que, através disso, se consolida, tem uma passagem do que acontece agora, quando a gente está nesse momento, com o que vai acontecer depois e naquele lugar. Marca uma passagem, uma ligação entre os eventos, os acontecimentos. A gente está no projeto do Kutei Sirot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. Essa paraxá do Vayeshev é a Sirá número 1. Nessa paraxá, a gente está no livro Bereshit, é o capítulo 37. Fala o Yosef Hatzadik, né, dos filhos do Yaakov, das 12 tribos. Ele teve sonhos, ele conta para os irmãos, né, 2 sonhos, e depois do segundo sonho, fala que o pai dele, Yaakov, ele guardou isso. Fala, Vaiknu Rav, que eles tiveram, os irmãos tiveram inveja dele, Ve'aviv Shamar Tadavar, e o pai guardou isso. No Midrash Bereshit Rabbah, sobre esse versículo, fala que Vaiknu Rav, que eles tiveram inveja e o pai guardou, que é no verso 11. Fala o Rabi Levi que o Yaakov, ele pegou uma pena, uma caneta, e ele escreveu em que dia, em que hora e em que lugar. Isso está escrito no Midrash. O comentarista Fetor diz por que o Midrash tem necessidade de explicar isso. O que é esse guardar o lugar? Guardar isso, né? Não tem como guardar algo que não tem existência fora da alma, fora da pessoa. Então, ele explicou o que ele guardou, que era um sonho do Yosef. O que ele guardou? Explicou da forma simples, né, da palavra guardar, na sua memória. E já que a pessoa não tem domínio sobre isso, então ele fez um sinal. Ele pegou uma pena, uma caneta e escreveu isso, para guardar. Guardar é para lembrar e deixar fixo isso. O prazo para que um sonho se torne realidade é interessante. Diz na Guemará que é 22 anos. Como é que a Guemará, o Talmud, aprende isso? Do próprio Yosef, né, que demorou 22 anos para se cumprir o sonho. Até 22 anos, né, para se cumprir o sonho do Yosef. Então, Yaakov escreveu o dia e a hora para saber até quando ele teria esperança. Aquilo que a gente falou, a esperança tem data. Então, ele queria saber até quando pode acontecer o que ele estava esperando, né, do Yosef se tornar o rei e todas as tribos se curvarem para ele, e também ele como o sol e todas as estrelas, inclusive a lua, se curvarem para ele, que foi o sonho que Yaakov interpretou. Precisa ainda entender, primeiro, a hora e o lugar do sonho são detalhes fora dele. Não tem isso no sonho. Diria primeiro, o Yaakov escrever o conteúdo do sonho, o que ele queria guardar, lembrar, o conteúdo do sonho, não a hora e o lugar. Segundo, de acordo com a segunda explicação, é importante saber o ano e o mês para saber até quando pode ter esperança. Quando que é o fim dos 22 anos. Mas para que saber o dia e a hora? O ano e o mês, ok, mas o dia e a hora? Deveria estar escrito que ele lembrou o que sonhou ou o que acreditou. E está escrito chamar. Chamar é guardar. A explicação é porque talvez tenha sido através do chamir. Chamir é um inseto, né, que ele corta, que ele grava, e fala
em Irmial, nos profetas, Hatat Yudá Ketuvá Bet Barzel B'Sefor Shamir, que o que aconteceu com Yehudá está escrito numa caneta de ferro com a unha do Shamir. O que quer dizer isso? Quer dizer que as profecias, elas ficam registradas. E como era um sonho de profecia, esse sonho do Yosef, assim como tem as profecias no Sefer Bereshit, de Adam, de Noah, dos patriarcas, né? E todo o livro Bereshit é como Megilot, como profecias do que vai acontecer. Mesmo assim, as questões continuam. Primeiro, o principal é reescrever o conteúdo do sonho. E segundo, os detalhes mais importantes na marcação do tempo é o ano e o mês. E eles não estão. Mas ainda, no que o sonho da profecia do Yosef é diferente, que a Torá enfatiza que Jacó registrou, dentre todas as profecias do livro Bereshit, justamente esse do Yosef. E não se fala de outras profecias que Abraham, Isaac ou o próprio Jacó tenham escrito. Yosef sabia que os irmãos o odiavam. É uma outra pergunta. Por que ele lhes contou os seus sonhos? Ele deveria saber que despertaria neles ainda mais ódio. Como a Torá fala, depois do primeiro sonho, fica registrado. Vayosif Otz Notor, que eles acrescentaram no seu ódio ao Yosef e aos seus sonhos e o que ele falava. E ainda, mesmo assim, ele foi contar o segundo sonho. Uma das explicações comentaristas é que Yosef sim sabia que o odiavam. E quando ele sonhou, que ele fala, quando eis que eu estou, a gente está juntando os feixes de trigo no campo, e aí o meu feixe de trigo se levanta. Ele sabia que os sonhos acontecem de acordo com a interpretação. Então, ele entendeu que eles deveriam interpretar como quisessem. Tanto que ele fala para eles, Vayomer Alehem, ele falou para eles, ouçam o sonho que eu sonhei. Então, se eles interpretassem da forma positiva para eles, assim se cumpriria. Mas ainda precisa explicar. Primeiro, as tribos interpretaram o primeiro sonho. Por que eles não interpretaram o segundo? Né? Eles falaram, Aleino, você vai então reinar sobre a gente, né? e vai governar sobre a gente, dominar a gente. Então, eles interpretaram literalmente o que aconteceu e o que estava no sonho. Não de acordo com a interpretação favorável a eles. Segundo, podemos dizer que Jacó interpretou o segundo sonho. Que ele fala, então eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos nos ajoelhar para você? E não sabemos nem se Yosef contou o primeiro sonho para o pai. E, na verdade, Vaigar Bo, ele repreendeu o Yosef, que achou que quis aumentar o ódio aos irmãos. E por que o Jacó fez isso? Ele queria que tirassem da cabeça o que estava no sonho, para que não o odiassem mais. Então a cova até os repreendeu, mas guardou o sonho, que é chamar Etadavar, porque queria que ele virasse realidade. Era a esperança dele. E aí, por isso que na pergunta que ele fez, ele diz como que vai acontecer. Então, realmente, eu e a tua mãe e teus irmãos vão se ajoelhar para você. Que ele queria que isso acontecesse, ele guardou isso. Por isso, talvez não precisou guardar o conteúdo do sonho, pois já interpretou através dessa pergunta. Só falta saber, porque justamente esses detalhes do dia, da hora e do lugar que ele falou. Então, já dando a resposta, o que os patriarcas fizeram são indicações e força para nós. Mas se a voz de Samanabanim é uma indicação do que vai acontecer e dá força para a gente. É que nem a relação entre pai e filho, patriarcas e a gente. Somos descendentes dos patriarcas. Aqui embaixo, né, o pai e o filho, ele tem 3 fases. Né? Primeiro, quando o filho está no cérebro do pai, como a Terebe explica, a existência do filho não está revelada. E muito mais ainda, não tem divisões de órgãos. É tudo uma coisa só no cérebro do pai. Esse é o começo, está ligado com os patriarcas. Segundo, quando o filho se separa do cérebro do pai e se torna uma existência independente, né, quando ele nasce, com 248 órgãos, 365 vasos,
que são dele, do próprio filho. Mesmo assim, tudo dele, do filho, mesmo as unhas dos pés, vieram de uma gota do cérebro do pai, mas está separado. E o terceiro, na verdade, não é a terceira fase, é a fase intermediária, que é quando ainda o feto, o filho, está na barriga da mãe, que é a transição para ele poder ter uma existência independente. Durante toda a vida do filho, né, mesmo muito tempo depois, todos os seus detalhes vieram do cérebro do pai, da onde se originou o filho, né? A mesma coisa no serviço geral do povo, que somos os filhos em todas as gerações. Primeiro, no começo tem a fase em qual os filhos estão integrados aos patriarcas. São só 3. E dentre os 3, o principal é o Yaakov, que é chamado do escolhido, Baruch Be'avot. E tem a beleza que veio da Dama Rishon, que é uma alma geral que integra todas as almas. Segundo, depois tem a fase do qual os filhos se tornam uma existência própria, que é a nossa agora. Atividade de todo o povo durante todas as gerações, começando pela Galut, né, o exílio e a redenção do Egito. Terceiro, tem a fase intermediária, que é a fase das 12 tribos, né, que são os 12 portões no serviço para Hashem, dos quais o Yosef é um deles. Essa é a inovação da Parashat Vayeshev. É a primeira que começa a contar sobre as tribos e suas ações separadamente. Por isso que o conteúdo é o começo da descida para o exílio no Egito. Vaishnavumek Hevron, que eles, na verdade, o Yaakov manda o Yosef do vale de Hebron. E o Rashi fala aqui que o vale de Hebron veio do conselho profundo daquele tzadik que está enterrado em Hebron, que é Avraham, que ele teve o pacto com Hashem no Brit Ben Abetarim, né, no pacto entre as partes, que Hashem fala que você vai ser Ger Yezraha, que você vai ser escravo numa terra estranha e depois vai ser redimido. No começo da Parashat Vayeshev, né, fala, ele, Tot, Yaakov e Yosef, essas são gerações do Yaakov e Yosef. O Urash explica que todas as gerações do Yaakov, né, que está incluído no Yosef, que são todos os ciclos e as jornadas e os assentamentos que vai ter depois, e que começou justamente com Yosef, estando com 17 anos. Né? E através disso ele foi girando até que desceram para o Egito. Né? Que essa é a ideia do começo da Galut, do exílio no Egito. O serviço principal dos filhos está ligado justamente com a Galut e a Geulah do Egito. O exílio é a redenção do Egito. O exílio do Egito está ligado com todos os demais que vieram depois. E a redenção do Egito está ligado com todas as demais Geulot, todas as demais redenções, inclusive a que está por vir agora, com Mashiach. A Parashat Vayeshev é justamente a passagem das ações dos patriarcas para as ações dos filhos, por meio das tribos, com os irmãos. Começa com os sonhos do Yosef, que no fundo não é somente sobre o reinado do Yosef no Egito, que vai ter depois, mas sim para o cumprimento do pacto Ben Abetarim, em que fala sobre o exílio e a redenção, do modo geral, até a redenção nossa de agora. Que no modo geral se trata da Galut e da Geulah do povo. No sonho de Yosef fica clara a orientação superior, vindo de cima, que justamente o serviço do Yosef é o principal serviço do povo no exílio e na redenção, para chegar na redenção. Isso causou inveja, por isso que os irmãos tiveram inveja, porque não foram eles os escolhidos para ser o serviço de cada um deles, das 12 tribos, foi o do Yosef. Mesmo que o deles, até hoje, cada uma da tribo tem um serviço verdadeiro para Hashem, mas o escolhido para justamente nos guiar no exílio para chegar na redenção foi o do Yosef. Por isso a Torá fala que Jacó guardou isso e não o sonho do Yosef, chamar etadavar, que é o que vai acontecer para todos os filhos depois na Galut para chegar na Geulah. Para o pai não faz diferença por qual filho será feita a vontade divina na prática. A. Importa que a missão seja cumprida, não quem vai fazer. E B. Em cada serviço se sente que faz parte da intenção geral. Né? Por isso que
Rabbi Levi fala que ele pegou uma caneta e escreveu isso, justamente o dia e a hora e o lugar. Como o patriarca Jacó registrou para que isso influenciasse o serviço particular de cada um em todas as gerações. Ele escreveu o dia e a hora, que estão ligadas com a unidade de tempo principal, como se fosse um instante, e o lugar, que são os diferentes níveis do serviço espiritual de cada um. Isso integra todos que virão em todas as gerações, nas diversas épocas ligados com o dia e a hora, e diversos lugares ligados com o Makom. Sabe-se que esse verso, que vai no Boerav, vai vir chamar Tadavar, que eles tiveram inveja e o Yaakov guardou isso, está ligado com a Admor Zaken e o dia 19 Kislev, que sempre é nessa época. Concluindo, sabe-se que o Baal Shem Tov e o Magid Mezer são os patriarcas de Hassidut, como os avós, Abraham, Isaac e Yaakov, no modo geral. Por isso estão ligados com as Sefirot mais superiores, de Keter, que é o Atik e o Arir, a parte interna e externa da coroa. O Admor Zaken foi o que inovou e trouxe a Hassidut geral para a Hassidut Chabad, que pega a compreensão e entendimento intelectual. Chabad é Hormah Binah e Dat. Isso não representou uma descida, que continua a mesma luz geral. Por isso que o espalhamento é das fontes que vem de cima do Keter, da Hassidut geral. Principalmente o espalhamento depois do dia 19 de Kislev. Esse assunto de guardar aconteceu com o Magid, mesma coisa, antes do seu falecimento. Ele, representando os avós, o patriarca Baal Shem Tov e o Magid, que são as fontes originais lá de cima, nível de Keter, o Magid Meses, foi no dia 19 de Kislev que ele faleceu, ele pegou na mão da Admor Zaken e falou que o dia 19 de Kislev é o dia da nossa Hilula, da nossa elevação, do nosso casamento. Porque então ele faz a união entre a fonte própria dos patriarcas, dos pais, com a fonte que se espalha para fora dos filhos, que é com a gente agora, já na redenção final, definitiva, verdadeira agora já.